E aí pessoal, tudo beleza? Eu vou te contar um segredo do mundo da física hoje, que é o gráfico é o seu melhor amigo. Se você quer descobrir como funciona o gráfico do movimento uniforme, se liga nessa aula, vem comigo. Bom, pessoal, nessa aula a gente vai continuar falando do movimento uniforme, tá? Que aqui eu abrevei para MU, e a gente vai falar dos gráficos do MU. Na física a gente vai ter um monte de gráfico e eles são a melhor coisa que já criaram para a física, tá? Por quê? Porque tem muita informação guardada dentro de um gráfico. Não precisa ter medo, se você sabe mexer no gráfico, vai te ajudar muito na resolução de exercícios, tanto na escola como nas provas que você for fazer. E quando a gente fala da análise de um tipo de movimento, os gráficos que costumam cair são os gráficos da velocidade, os gráficos da aceleração e do espaço, tá bom? A aceleração, se o movimento é uniforme, a velocidade não varia. Se não tenho variação de velocidade, eu não tenho como ter aceleração. A aceleração, então, é nula, não temos aceleração, não faz sentido montarmos um gráfico para isso, tá bom? A velocidade, o que acontece? É uma constante, velocidade é constante no meu movimento uniforme. Isso significa que ela não vai mudar. Então, se eu comecei meu movimento a 10 metros por segundo, quando eu estiver lá no tempo 5, o que vai acontecer? Eu vou continuar a 10 metros por segundo. E no 4, no tempo 4, eu também vou continuar a 10 metros por segundo. Então, o meu gráfico da velocidade no movimento uniforme é uma reta horizontal e paralela ao eixo aqui das minhas abscissas, tá bom? Sempre a velocidade no eixo Y, eixo das ordenadas, e o tempo no eixo das abscissas, eixo X, tá? Então, para a velocidade, o gráfico é uma linha reta. A velocidade pode ser negativa, menos 2. Se aqui é o zero, quando eu estiver aqui no menos 2, minha velocidade vai ser assim. E toda vez que eu tiver movimento uniforme, é dessa forma que funciona. Já para o espaço, a coisa muda um pouco. A gente viu na última aula a função horária do espaço, ou função horária da posição, como você quiser chamar, que é o S igual ao S0 mais VT. O que é essa fórmula? Como eu falei para você, o S e o T são nossas variáveis, o S0 e o V são as nossas constantes. E isso aqui é exatamente igual a uma função do primeiro grau. Se você não lembrar, y igual a vezes x mais b. Isso é a forma genérica de toda função do primeiro grau, equação do primeiro grau. Se você não lembra desse conteúdo, é bom ver algumas aulas aqui também no portal sobre isso, para que você domine ainda mais. Então, como é que funciona essa função do primeiro grau, que é a função também horária do espaço para o movimento uniforme? Isso aqui também é uma reta, aqui, assim como na velocidade, porém essa reta possui uma inclinação, tá bom? Essa inclinação pode ser para cima, essa inclinação pode ser para baixo. Então, o gráfico sempre vai obedecer uma reta, tá? Ele sempre vai ser uma reta, seja para cima, seja para baixo. Como é que eu sei que essa reta é para cima? Como é que eu sei que essa reta é para baixo? Basta você lembrar da função do primeiro grau e lembrar que o A é quem define isso. Se o valor de A for negativo, a reta está para baixo. Se o valor de A for positivo, a reta está para cima. E na nossa função horária do espaço, quem que é o A? O A é sempre quem multiplica a minha variável da função. Na nossa função horária do espaço, quem que é essa variável? É o meu tempo, galera. Então, se o meu A, que no caso é o V, se a velocidade for negativa, esse cara vai estar indo para baixo. Se a velocidade for positiva, esse cara está indo para cima. Ficou muito abstrato? Imagina que você está na sua BR-120 com o seu carrinho, tá bom? E você vai analisar isso. Se a minha velocidade é negativa, ó, meu referencial, sentido positivo para a direita, que eu tô adotando, você pode adotar outro, tá bom? Só que se meu referencial é para lá, a velocidade negativa é para trás, certo? O carro está indo para trás. Se eu estou aqui no espaço 50, quando o tempo for passando, supondo que passou um certo tempo e eu cheguei aqui no 30, você concorda que o meu espaço diminuiu? Ou seja, na reta, o meu espaço foi para baixo, porque se aqui for 50,
o 30 não pode estar para cima, o 30 tem que estar aqui, por exemplo. Então ele vai ter que ter descido, ou seja, a velocidade negativa vai definir que essa reta está para baixo. Se a velocidade fosse positiva, ela estaria para cima. E é muito importante você entender essa correlação aqui das funções. E é por isso que na próxima aula a gente vai resolver exercícios, porque cai bastante nas provas esse conteúdo. Eu te vejo lá.